o início da vida com Cristo. Segunda lição, eu quero chamar sua atenção para a importância desse detalhe que muitas vezes nós não atentamos. Todos que nascem neste mundo, todos, sem exceção, que nascem nesse mundo, gerado por um relacionamento sexual. O único que nasceu nesse mundo, que não nasceu com pecado, foi Jesus, porque não foi por relacionamento sexual, mas foi por obra do Espírito Santo. Agora, demais, todos que nasceram aqui, nasceram em pecado, porque herdaram o pecado de Adão e Eva. O pecado é uma herança. Pecado é uma herança. Ninguém nasce santo e se torna pecador. Você nasce pecador e continua pecando. Então o Salmo 58, 3 e 4 diz o seguinte. Salmo 58, 3 e 4. Vai anotando aí no boletim, porque esses versículos não estão aí. Eu estou acrescentando para que você possa, depois questionar no grupo lá. Salmo 58, 3 e 4, o que diz? Desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Então, você precisa entender isto, que o pecado de Adão e Eva, ele acabou com a raça humana. A raça humana, ela é uma raça caída, debaixo de maldição, debaixo de condenação, e que o destino dela é o inferno. Não tem jeito. A raça humana, ela está destruída por conta do pecado. Então, o Salmo 58, 3 e 4 fala: os ímpios erram, ou desvia-se os ímpios desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Ou seja, quando o óvulo, ele fecundou, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, ali começou um ímpio. Ali começou um pecador. É duro isso, né? Não é duro? É ou não é, irmãos? Ou você encara normal? É duro isso. Saber que o meu filho, que eu gerei, se não nascer de novo, vai para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Da grande responsabilidade de você como pai? Então, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, ali no ventre já tem um ímpio, já tem ali um pecador. Ele não cometeu nenhuma obra de pecado, ele não adulterou, não roubou, não matou, ele não fez nada, mas já é um pecador. Então desvia-se os ímpios desde o ventre, e os são mentirosos desde que nascem. Essa tradução também é truncada, mas tem uma tradução melhor. Então eles desviam desde o ventre e nascem já mentindo. Alguém aqui, algum pai ensina seu filho a mentir? Alguém ensina o filho a mentir? Mas ele mente, não mente? Mente ou não mente? Mente. Ou é só o meu que mentia? Filho mente. Você não ensinou seu filho a mentir, mas por que ele mente? Por que ele mente? Por causa da natureza que ele herdou do pai dele, não do pai biológico, do pai espiritual. João 8,44, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Então, meus amados, quando gera no ventre, ali já tem um ímpio, um pecador, que nem conhece o mundo ainda, mas já está em pecado, e já está destinado ao inferno. Então todos nascem desviados, desencaminhados. Por isso que é importante nós pregarmos o Evangelho, para que as pessoas voltem para Deus, para que elas se convertam, O que é conversão? Conversão é você se voltar para Deus. Mas antes disso eu quero mostrar para você em Romanos 3, verso 10 a 18, olha o perfil que o apóstolo Paulo traça sobre a humanidade, sobre as pessoas. Diz assim:
verso 3, capítulo 3, verso 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pode botar no banner mesmo, viu, André? No slide. Então olha só, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o perfil da humanidade. A pessoa pode ter até uma aparência de piedade e bondade, mas no fundo a raiz é maligna. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essa é a condição das pessoas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 23 lá na frente fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a primeira condição, entendendo esse fato, que todos nascem nas trevas, com uma natureza mais perversa, desviado de Deus, nascem já em pecado. Salmo 51 verso 5 fala, né? Em pecado fui formado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Davi falando isso no Salmo 51 verso 5. Então nós vemos que o ser humano está totalmente alienado de Deus, está totalmente separado de Deus por conta do pecado. Então a primeira condição para que ele volte para Deus é o arrependimento. É o arrependimento. Jesus falou assim: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Se você não reconhecer isto, que você nasceu em pecado, tem uma natureza mais perversa, e que você nasceu nas trevas, e que você precisa de um milagre de Deus na sua vida, se você não reconhecer isso, então Jesus não pode agir na sua vida, porque ele veio para os doentes. Então eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, de herança, herdei esse pecado de Adão e Eva, e agora eu tenho uma natureza mais perversa, e o meu destino é o inferno. Então eu preciso ter uma experiência de arrependimento. Então a primeira condição para você se voltar para Deus é o arrependimento. E a palavra arrependimento significa metanoia no grego, que quer dizer, significa conversão, mudança de mente, mudança na maneira de pensar. Tem que haver uma mudança na sua mente, na sua maneira de pensar com relação às coisas de Deus. Então nós vemos que o arrependimento verdadeiro produz tristeza por causa dos pecados cometidos. Então veja só, que uma pessoa que vive no mundão, ela peca, faz tudo que quiser, ela não tem consciência, aquilo não está espesso para ela. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela, aquilo começa a incomodar, aquilo começa já a trazer um incômodo, e é o trabalhar de Deus trazendo ela de volta para o caminho. Então nós precisamos entender o seguinte, que arrependimento verdadeiro produz tristeza por causa dos pecados cometidos contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Qual a diferença de arrependimento e remorso? E tem muitas pessoas na igreja que acham que se arrependeram, mas só tiveram remorso. Porque o remorso, né, diz aqui, acontece na esfera da alma, e portanto não produz mudança verdadeira. Então o remorso é aquele arrependimento momentâneo na alma, não é no espírito, na alma. Então tem muita gente na igreja, mas que você vê que a vida inteira ele não muda, e ele continua no pecado.
E aquilo não traz um incômodo. Então é uma coisa que não muda a vida dele. Agora, arrependimento é algo espiritual, e vem de Deus, e leva a uma profunda transformação. Então nós vemos aqui em Romanos 2,4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ninguém pode se arrepender se Deus não agir. Como é que uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados pode reagir a alguma coisa? Um morto pode reagir a alguma coisa? Não. Qual é a condição da pessoa que está sem Cristo? Está morta. Efésios 2 fala: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então, como é que para uma pessoa morta ela resolver que ela tem que se arrepender? Não tem jeito. Começa aí a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então está dizendo Romanos 2,4 que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que conduz o pecador ao arrependimento. Amém? Então, não pense você que eu estou me arrependendo. O arrependimento vem por obra do Espírito Santo na nossa vida. O arrependimento é o único caminho de volta para Deus. Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, se você olhar esse texto de Atos 3,19, você vai ver aqui nesse texto algo interessante, né? Houve uma cura, e aí o discurso de Pedro no templo, a partir do versículo 11, Atos 3,11, quer acompanhar comigo? Então abra sua Bíblia aí, né? Atos 3,11. Então Pedro, né, aqui no templo, faz um discurso, e ele começa a pregar, né, o Evangelho, falar de Jesus, da obra. E aí então Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então veja só, depois de uma pregação, depois de um milagre, depois de uma obra que Deus realizou ali, houve então essa mensagem do arrependimento, porque o arrependimento vem pela palavra. Quando você ouve a palavra de Deus confronta a nossa realidade, e o Espírito Santo opera em nós a importância e a necessidade do arrependimento. Então o arrependimento ele vem pela palavra. Quando você experimenta o arrependimento, e eu entendo que o arrependimento é como a contração de uma mulher grávida. Quando a mulher está grávida, qual é o sinal que vai nascer a criança? São as contrações. A bolsa rompeu, né? E começam as contrações. Então o maridão já pega a mala, sai correndo, acende o farol do carro, vai passando sinal vermelho e fica desesperado. Aconteceu com você assim já? Fica desesperado. E a mulher, ai, estou aguentando, vai nascer, ai, e tal. E alguns nascem no caminho. Então, a bolsa estourou, a contração chegou, vai nascer. E o arrependimento verdadeiro é como se fosse um sinal que você está quase nascendo para Deus, através do novo nascimento. Porque a palavra de Deus está operando no seu interior, ela está confrontando a sua natureza, está confrontando essa tristeza que é no seu coração. O que me levou a Cristo, irmãos, me lembro, eu tinha 23 anos, quando eu tive um encontro real com Cristo. Sabe o que me levou a ter um encontro com Cristo? Foi um vazio que havia dentro de mim.
Então, irmãos, quando o Evangelho chega na sua vida, quando você tem uma experiência com Deus, ele muda a sua história, ele transforma. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que me levou a Cristo foi um vazio no coração. Eu era uma pessoa mundana, uma pessoa perdida, sem direção. Mas quando o Evangelho alcançou meu coração, minha vida, ele transformou a minha vida. E eu fui o primeiro a se converter na minha família. E aí a minha família falava assim: você está lá na igreja para as menininhas, né? Deixa Deus fazer. E foi passando, eles viram que não foi uma transformação. Aí se converteu meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Mais de 10 se converteram ao Senhor Jesus. Por quê? Porque quando ele chega na sua vida, o Evangelho chega na sua vida, na sua casa, ele transforma o mal em bênção. Em mal em bênção. Então eu louvo a Deus, porque eu fui, o arrependimento bateu no meu coração por um vazio. Porque todo ser humano tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Jesus. Só Jesus preenche. Você pode ser rico, milionário, trilionário, vai ter esse vazio lá. Nada preenche esse vazio se não for Jesus. E é isso que nós temos que falar para o mundo, para as pessoas, que elas têm que se converter, voltar para Deus, porque só Jesus pode mudar a sua história. Então, o novo nascimento é o início, é a entrada no reino de Deus. O arrependimento já é a obra do Espírito Santo, quebrantando, preparando, e tem muita gente que Deus leva para o deserto, para ter dificuldades terríveis, para quebrantar. Hoje eu falava com uma pessoa, ele falou: pastor, o que o senhor pregou hoje de manhã aqui? Hoje de manhã eu estava falando com ele, estava orando por ele, está com câncer, orando por ele. Ele falou: pastor, o que o senhor falou aqui hoje de manhã, Deus falou ao meu coração, que eu preciso realmente ter um coração amolecido, e essa enfermidade está me trazendo um quebrantamento. Porque tem pessoas, gente, que é duro na queda, aí Deus tem que dar uma bordoada grande mesmo, para que ele, um choque de realidade, para que ele volte para Deus. Aí você pensa que é maldade de Deus? Não, Deus ama você, e Ele vai fazer tudo para que você volte para Ele. Amém, queridos? Obrigado, pastor Divaldo, pela sensibilidade do meu pastor, Ai, que beleza, irmãos. Isso que é amor de Cristo, sensibilidade. Estou suando aqui. Nós temos aqui os diáconos. Vocês se gelaram a igreja? Está gelado? Está gelado demais? Gozado, já chega em vocês sugam tudo o ar gelado, e eu fico sem nada aqui, estou suando a camisa, mas tudo bem. Então, irmãos, preste atenção. O novo nascimento, é a entrada para o reino de Deus. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você recebeu um registro, você foi registrado, amém? Foi registrado? Está registrado? Tem gente que é registrado depois de uns 10 anos, mas tudo bem. Lá na roça, por exemplo, assim, Olavo é o caso? Olavo, eu achava que você era mais velho mesmo, sabe? Eu achava que você era mais velho mesmo, viu? Agora Deus está mostrando aí, Esse dia o pastor Diniz deu um abraço dele, fez 70 anos, mas você olha para o homem, não parece 50. Foi: pastor Diniz, alguma coisa está errada aí, viu? Eu acho que registraram o senhor depois de 10 anos, não é possível o negócio, viu? Ele deu risada. Mas é assim, lá na roça é assim. Nasci depois que o bichinho estava já andando, falando, andando de bicicleta, lembrava que o cara ia casar, aí tinha que registrar. Então tem gente assim, Mas quando você nasce, você recebe um registro, registrando a sua filiação, seus avós, a data, o dia, o horário que você nasceu, o hospital e etc. E com aquilo você vai no cartório, e dá entrada no seu CPF, no seu RG, e você passa então a ser uma pessoa registrada neste mundo. Ou seja, você tem identidade, porque sem identidade você não tem destino.
não vai fazer nada. Uma pessoa sem o CPF, sem o RG, sem o registro, ela não pode fazer nada, não pode viajar, não pode casar, não pode trabalhar, não pode nada. O que é você? Eu sou um fantasma, tem nenhum registro. Então a pessoa, quando nasce de novo, ela tem agora o selo do Espírito Santo. Ela foi agora selada pelo Espírito Santo, dizendo assim: agora você é meu. Paulo fala que depois que você ouviu o Evangelho, você foi selado pelo Espírito Santo. Então agora você é selado, você é de Deus. E a Bíblia fala: aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você é propriedade do Senhor. Então você nasceu de novo, você agora é propriedade do Senhor. Então o novo nascimento é o que dá o direito, né? E que registra a sua entrada no reino de Deus. João 3,3 e João 3,5 fala da experiência de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem religioso, de caráter ilibado, um homem que você olhava para ele e falava assim: ah, esse homem só falta ser crente. Muita gente fala assim, né? A gente olha uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa só falta ser crente. Ele não rouba, ele não mata, ele é fiel à esposa, paga suas contas em dia. Esse cara é joia, só falta ir para a igreja. Errado? Errado. Boas obras não salvam ninguém. É a graça de Deus que nos salva. Então, você pode fazer boas obras, ser um homem ou mulher de caráter ilibado, mas você ainda está nas trevas e em pecado. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Era um homem, era um escriba, doutor da lei, homem santo, homem sério, e ele foi ter um encontro com Jesus à noite. Por que ele foi à noite? Porque ele era um homem muito de influência, era um escriba, era um homem que tinha muita influência no meio dos judeus, e a posição dele era tão, né, nobre, que se ele tivesse seguindo Jesus, ou fosse ter um encontro com Jesus, seria assim uma vergonha. Então ele vai à noite, no lusco-fusco, né, até com a tochinha apagada, né, escondendo a tocha assim, chega lá e começa a elogiar Jesus, fala: Jesus, eu sei que esses sinais que tu fazes vêm de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. Então ele estava crendo nos sinais, nos milagres que Jesus realizava. Então Jesus podia falar assim: oh, que bom, Nicodemos, maravilha. Não, Jesus foi direto e reto: Nicodemos, não fique maravilhado com tudo isso. O que você precisa é nascer de novo. Nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Então, meus amados, não basta frequentar uma igreja. O que você precisa é ter certeza se você já nasceu de novo, porque o que lhe faz filho de Deus é o novo nascimento. Deus não tem netos. Deus não tem neto. Ah, meu pai é nascido de novo, eu também sou filho de Deus. Não, Deus só tem filhos, não tem netos. Então todos nós temos que ter essa experiência de novo nascimento. Então tem muita gente perdida dentro da igreja, porque frequentar, sentar aqui, cantar, não lhe faz filho de Deus. O que lhe faz filho de Deus é ser nascido de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. E Nicodemos ficou impressionado e falou: mas como que eu posso nascer de novo sendo velho? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Não. Jesus falou para Nicodemos: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do alto, precisa nascer do Espírito. E aí então Nicodemos entendeu a mensagem do Evangelho e teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então
Deus tem um plano perfeito, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o plano de Deus. Deus tem um plano perfeito, morte e ressurreição. Esse é o plano, o projeto de Deus. Se não for por esse caminho, você não nasce de novo. Que nascer de novo não é você teve um acidente, né, quase morreu, né, pelo histórico, era impossível você escapar daquele acidente, mas você escapou. Como agora esse dia apareceu na televisão um homem que no barco lá na Amazônia lá e tal, com os filhos da noite, e aí o pai saiu assim na beira do barco para olhar assim, tem uma tontura e caiu no barco, no rio, lá na Amazonas, Rio Largo. Vocês viram essa reportagem? Não? Você viu, né, Lourdes? Aí, o bombeiro falou assim, isso é um milagre. O cara caiu lá no rio da Amazonas, cheio de sucuri, de jacaré, à noite, ele tinha recém-operado de uma hérnia, conseguiu atravessar nadando, chegou no outro margem do rio, ficou lá esperando o socorro mais de 36 horas. E aí ele começou a gritar, aí um ribeirinho foi lá e pegou ele, e então ele foi entregue à família. Aí o filho falou assim, meu pai nasceu de novo. Isso não é novo nascimento. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento que nós estamos falando. O nascer de novo que nós estamos falando é uma experiência do céu em relação à sua vida. Por isso que João fala lá em João 1,12, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Amém, queridos? O duplo remédio de Deus, o sangue e a cruz. O duplo remédio de Deus, o sangue e a cruz. Preste atenção, não misture isto. O sangue age em relação aos meus pecados, plural. A cruz age em relação à natureza, a árvore que produz os frutos, tá? Então é importante você entender que o sangue derramado na cruz foi feito para a nossa justificação, pela remissão dos pecados. Ou seja, o sangue de Cristo pelos nossos pecados é de tal maneira que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Sabe, para Deus é como se não tivesse pecado, tá? O sangue trata com os pecados, os frutos. Romanos 3,23, todos pecaram. Romanos 5, de 8 a 9, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É o sangue de Jesus que te livra da ira de Deus. Quando o sangue de Jesus está na sua vida, quando Deus olha para você e vê o sangue de Cristo, você não será mais punido. A exemplo lá de Israel, quando saiu do Egito, na noite de Páscoa, o Senhor falou, pega um cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue e passa nas umbrais, nas portas, porque o anjo da morte vai passar, e a porta que ele vê o sangue do cordeiro, que simboliza Cristo, o anjo da morte vai passar reto, não vai entrar, e ferir o primogênito. Então todo Israel matou um cordeiro, pegou o sangue, colocou na porta, e o anjo da morte, quando ele viu o sangue do cordeiro, ele passava, só entrava na casa aonde não tinha o sangue do cordeiro, e o primogênito era morto. Então o sangue de Jesus tem que estar sobre a sua vida, porque aí então o anjo da morte, a maldição, tudo aquilo que está direcionado para a velha natureza, para a raça humana caída, não tem mais significado na sua vida. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é o sangue de Jesus que justifica, que torna você uma pessoa justa. Vocês lembram que eu comecei lendo lá o texto de Romanos, que Paulo fala, não há um justo? Não há um justo? Mas agora você nasceu de novo, você é uma pessoa justificada. Aleluia! Você é justificado. Você é um justo agora em Cristo, porque o sangue de Cristo lhe faz justo. Glória a Deus. Precisamos do sangue para o perdão, mas precisamos da cruz para a libertação. O sangue trata com a minha justificação, e a cruz de Cristo diariamente trata com a minha libertação diária do poder do pecado na minha vida, porque nós ainda pecamos, mas quanto mais você experimenta essa palavra, quanto mais você cresce na fé, você se torna uma pessoa vitoriosa sobre o pecado, porque não é Deus não quer que você viva escravo do pecado. Romanos 6,6 fala assim: sabendo isto, foi com ele crucificado nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Eu gosto dessa tradução, destruído. E não sirvamos mais o pecado como? Escravo. Então antes eu era escravo do pecado, agora em Cristo eu sou servo da justiça. O pecado não tem mais domínio. Se você continuar lendo Romanos 6, ele fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém? A cruz trata com a raiz do pecado, árvore. Em Adão recebemos tudo que é de Adão. Em Cristo recebemos tudo que é de Cristo. Romanos 5, de 12 a 21. E agora nós falamos da ressurreição. Então uma coisa é o sangue. O sangue fala da nossa justificação. A cruz fala da nossa libertação. E a ressurreição de Cristo fala agora da sua nova natureza, da nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criação. Você foi criado de novo. Em Cristo você foi criado de novo. Nova criação é as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Você agora que nasceu de novo, você é o novo de Deus. O Espírito Santo habita em você. E agora Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, de maneira que você seja uma pessoa madura na fé, ao ponto do pecado não dominar mais a sua vida. Por isso que 1 João 2,1 fala, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então a proposta do Evangelho para os nascidos de novo é que você tenha vitória sobre o pecado, não fique escravo do pecado. E quem faz esta obra é a cruz, é o morrer diário. E aí 1 Pedro 1,3 fala, bendito seja Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, gerou de novo. Aonde, irmãos? Aonde Ele nos gerou de novo? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição. Então o novo nascimento acontece na ressurreição com Cristo. Nós somos incluídos na morte com Cristo, morremos para o pecado, e nós somos incluídos na ressurreição com Cristo. Ressuscitamos agora para uma nova vida. Morre o velho e nasce o novo. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então nós precisamos morrer para nascer. Toda semente, irmãos, toda semente, antes de ela nascer, ela tem que morrer. E se você quer nascer de novo, você precisa morrer. E a morte é a morte de cruz. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele.
Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele em novidade de vida. Agora eu sou uma nova criatura. Sou filho de Deus. E Deus tem uma obra na minha vida. E o seu projeto vai dar sequência. Aleluia. Então, meus queridos, conclusão. Você já se arrependeu profundamente de ser um pecador? Pergunta, você já se arrependeu profundamente de ser um pecador? Segunda pergunta, você já nasceu de novo? Ou você teve uma experiência na alma? Uma experiência na alma, um remorso. Terceira pergunta, está crescendo na graça e na estatura de Cristo? Sua imagem e semelhança? Então, se você já nasceu de novo, o que é que te impede de crescer? Se você não está crescendo, o que está acontecendo? Porque Deus quer agora formar em você o caráter de Cristo. Deus quer forjar em você agora o caráter de Cristo. E só pode praticar essas verdades aquele que tem um coração novo, uma nova vida. Amém? Então, essa é a segunda lição do siga-me. Seguindo a Cristo. O início da vida cristã. O início da vida cristã. Você não pode cair nessa esfera de ser um frequentador de igreja. Você não pode cair nesse esquema de ser um frequentador da igreja. Você é membro do corpo de Cristo. E você agora precisa deixar que o Espírito Santo opere em você transformação diária, que você atinja a imagem e semelhança de Cristo. Amém?